A Bíblia diz no livro de Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 41. Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Então hoje nós vamos começar o Evangelho de Marcos. Temos um vídeo no canal na série Personagens Bíblicos sobre Marcos, João Marcos. O Evangelho de Marcos é o documento mais antigo da vida e obra do Senhor Jesus. Segundo a tradição judaica cristã, Pedro narrou os fatos para João Marcos. João Marcos era um escriba de Pedro, um ajudante, um assistente, um secretário. E se tu assistiu o vídeo sobre João Marcos, tu vai saber a história dele, que ele veio de uma boa família e que ele serviu a Paulo. Enfim, eu não vou contar os detalhes, mas assiste o vídeo que tu vai saber sobre o personagem João Marcos, a biografia de João Marcos, que é o autor deste evangelho. Mas se sabe que ele não foi discípulo do Senhor Jesus e nem testemunha ocular. E por que foi aceito esse evangelho? Porque detalhes muito preciosos foram narrados. E acredita-se que pela proximidade dele com Pedro, então este é o evangelho, entre aspas, segundo Pedro. E a semelhança com o discurso de Pedro em Atos é muito grande. E por isso ele é amplamente reconhecido como texto bíblico. E acredita-se que o Evangelho de Mateus, que a gente terminou ontem, usou o Evangelho de Marcos como base. Houve uma necessidade dos primeiros discípulos, dos apóstolos da igreja primitiva, de registrar os atos do Senhor Jesus, a vida e a obra. E isso foi feito de uma forma rápida, resumida, que é o Evangelho de Marcos, que é muito fácil de ler, é muito agradável de ler, e tu senta e tu lê, é rápido, e tu entende. Claro, se tu quer pormenores, tu viu que Mateus é cheio de pormenores. Assim como o Evangelho de Mateus se ocupava, vamos dizer assim, se detinha nas profecias, o objetivo de Mateus, a gente viu, era provar que Jesus era o Messias prometido. Por isso, tantos detalhes e tantas profecias, tantas citações de profecias do Antigo Testamento. Marcos é diferente. O objetivo de Marcos era registrar a vida e obra do Senhor Jesus de uma forma objetiva e mostrar que aquele Jesus de Nazaré era o Filho de Deus. Por isso que o Evangelho de Marcos tem mais atos, mais ações, mais narrativo do que discursivo. Ele tem alguns discursos, algumas pregações, algumas parábolas, mas ele tem muito mais ação, muito mais do que o Senhor Jesus fez. E também mostra a personalidade e o poder de Jesus. E isso é também um indicativo de que Pedro, que era próximo de Jesus, tinha como relatar os fatos sob essa ótica, de revelar
a personalidade e o poder de Jesus. Então, com essa breve introdução, tu observa que o capítulo 4 de Marcos começa justamente com Jesus ensinando. Assim, ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e durante o seu ensino dizia: já estudamos sobre as parábolas. As parábolas são histórias com uma lição moral e ou espiritual. E o Senhor Jesus lançava a mão desse recurso didático, pedagógico, linguístico que são as parábolas. 3. Escutem. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, nós já trabalhamos essa parábola. Então, hoje eu vou destacar outros pontos, tá? Vou destacar esse a 100 por um. Uma semente que cai numa boa terra, ela dá 30, 60 e 100 por um. Aí tu pensa, 30 é bastante, 60 é o dobro e 100. Aí a gente tem que pensar que só a bênção de Deus para fazer isso. A palavra de Deus nos diz que a bênção do Senhor é que nos enriquece, que a bênção de Deus não acrescenta dores, não causa desgosto, que é a bênção de Deus que nos faz prosperar. Então, a palavra de Deus no nosso coração, ela produz frutos dignos de arrependimento. Quanto mais tu te arrepende diariamente, quanto mais tu busca o Espírito que é santo, mais frutos, mais tu vai produzir. Ó, a semente brotou, cresceu e produziu. Produziu o quê? Fruto. As nossas vidas estão diante de Deus para produzir frutos, e frutos de louvor, de adoração, de honra a Deus. E aí vem o outro versículo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouvidos para ouvir significa humildade. Quando tu é soberbo, orgulhoso, arrogante, cheio de conhecimento, de sabedoria humana, de títulos, tu não tem ouvidos para ouvir. Tu já sabe as respostas. Às vezes as pessoas não conseguem nem concluir as frases, porque tu já tem todas as respostas. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem humildade, quem está dando atenção, assim como Maria, que se sentou aos pés de Jesus para ouvi-lo, quem tem interesse genuíno em aprender, em crescer, em frutificar. Porque sabemos que o nosso coração é essa boa terra. Se o nosso coração for bom, nós vamos tirar boas coisas do bom tesouro. 10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse a eles: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora
tudo se ensina por meio de parábolas. Quem são os de fora? Em primeiro lugar, a multidão. E, além da multidão, nós sabemos que os fariseus, os saduceus, os escribas, os anciãos, os doutores da lei perseguiam Jesus. Estavam sempre procurando encontrar um problema, né? Então, Jesus falava por parábolas. Para quê? Por que ele falava em parábolas? Para que vendo, vejam e não percebam. E ouvindo, ouçam e não entendam. Para que não venham a converter-se e sejam perdoados. O que a gente interpreta aqui? Que tu tem que amar muito Jesus. Tu tem que entregar a tua vida para Jesus. Senão, tu só vai adquirir conhecimento. Para que tu seja perdoado, para que tu te salve, tu tem que ser discípulo, tu tem que seguir o mestre. Não seguir como as multidões seguiam para ver os milagres, os shows, né? Não seguir como os religiosos, os sacerdotes, para encontrar um erro. É um pecador buscando um salvador. É um pecador buscando arrependimento. É uma pessoa que se reconhece vazia e quer ser cheia do Espírito Santo. Então as parábolas tinham esse objetivo também. 13. Então Jesus lhes perguntou: se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Então o Senhor Jesus começa a explicar. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. E estes são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Então, esses solos aqui, eles indicam que todos têm um defeito, todos têm um problema. Nenhum deles permite que a semente se desenvolva, brote, cresça e produza frutos. Aí no 20 vem os que foram semeados em boa terra. São aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Que nós sejamos essa boa terra que acolhe essa semente e pode frutificar e pode abençoar o reino de Deus. 21. Jesus também lhes disse: será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou de uma cama? Por acaso não a coloca num lugar em que ilumine bem? O Senhor Jesus está fazendo essa pergunta. A gente vai colocar uma luz para iluminar algo que não vai fazer sentido? A não ser que tu esteja procurando alguma coisa, né? Mas olha só, debaixo de um cesto, tu vai esconder a luz. Embaixo da cama, de novo, tu vai limpar? O que tu vai fazer? Então, ele tá fazendo tu pensar, para que serve a luz? Para iluminar. Porque não há nada oculto. Ó, por acaso não a coloca num lugar em que ilumine bem?
Porque não há nada oculto senão para ser manifesto, e nada escondido senão para ser revelado. Então, nós somos a luz do mundo. Para que nós somos a luz? Para iluminar bem. E não é para a gente ficar escondido debaixo de um cesto, escondido debaixo de uma cama, encolhidos. A nossa luz tem que brilhar. E brilhar diante de Deus e dos homens, diante de Deus e das pessoas. Tem que iluminar bem. E aí ele fala que nada que está oculto, ó, não há nada oculto senão para ser manifesto, e nada escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, a verdade de Deus sempre vai prevalecer. Sempre vai. Pode demorar. Pode até passar uma geração. Mas ela vem à tona. Vai ser manifesta a verdade. Vai ser revelada. Então lhes disse: prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos. E mais ainda lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais será dado. E ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Se tu não vigiar, se tu não ficar firme, tu vai perder. Quem tem, recebe a unção da multiplicação. E quem não tem, até o que tem vai ser tirado. Aí tu pensa, isso se aplica a muitas áreas da nossa vida, mas se tu pensar na tua salvação, no contexto da parábola dos tipos de solo, do semeador, o que Jesus está querendo dizer? Que nós recebemos essa boa palavra para multiplicar, para que outras pessoas sejam salvas, para que outras pessoas sejam curadas, libertas, santificadas, possam ter uma vida plena, ter uma vida abençoada. E tu recebeu e tu não compartilhou com ninguém? Tu não contou para ninguém? Tu não abençoou ninguém? Tu é feliz porque tu encontrou o Senhor Jesus. Mas tu tá debaixo do cesto? Tu tá debaixo da cama? O que tu tá fazendo com a tua salvação? O que tu tá fazendo com essa semente que tu recebeu? Com essa palavra? Com esse Espírito Santo que habita em ti? Essa luz que brilha em ti é para brilhar diante das pessoas. E se tu não fizer isso, tu vai perder o brilho. A tua luz vai se apagar. Lembra do sal? O que vai acontecer? Vai perder o sabor? Então nós devemos frutificar, abençoar, fazer com que a nossa luz brilhe. 26. Jesus disse ainda: o reino de Deus é como um homem que lança semente na terra. Ele dorme e acorda, de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Aqui, o Senhor Jesus está falando da semente na terra. Eu entendo que ele está dizendo que há processos. A salvação tu recebe, mas a santificação, a vida cristã,
É um processo. É Deus que opera em nós, tanto querer quanto realizar. Deus começou uma boa obra nas nossas vidas e Ele não vai deixar pela metade. Ele não vai deixar incompleta. Ele está deixando bem claro que quem faz tudo é Deus em nós. Porque o reino de Deus é como um homem que lança semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia, e a semente germina e cresce sem que ele saiba como. A salvação que nós recebemos, ela está cada vez mais real nas nossas vidas. À medida que a gente vai lendo a Bíblia, vai orando, vai testemunhando, vai dizendo não para a sua própria carne, vai buscando a santidade, tu vai crescendo como uma planta, que é uma semente, que é uma planta que produz fruto. E aí ele diz, ó, quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Essa é a parábola da semente. 30. Disse mais: com que poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. Então, o grão de mostarda é uma comparação, uma simbologia da nossa fé. Nós recebemos uma fé para sermos salvos, mas nós precisamos aumentar a fé. Nós precisamos do Espírito Santo para produzir em nós o fruto da fé, da fidelidade, da perseverança, de ficar firme. Ó, quando ela é semeada, ela é a menor de todas as sementes. Então, quando a gente se salva, a gente tem aquela pequena fé para a salvação. Mas quanto mais perto tu estiver do Senhor Jesus, quanto mais tu orar, tu ler a Bíblia, mais a tua fé vai ser aumentada. E sim, também vai ser provada, né? E aí, eu amo essa parte que diz que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. Significa que nós vamos abençoar outros, que ao nosso redor vai ter vida. Porque as aves do céu poderão se aninhar à nossa sombra, porque a gente é uma grande árvore. E a gente vai produzir um bem-estar para aqueles que se aproximarem de nós, assim como as aves dos céus encontram refúgio, proteção, alimento, sombra nas árvores, né? Nos ramos, nos galhos, na copa das árvores. 33. E com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes expunha a palavra, conforme podiam compreendê-la. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Aqui está, vamos dizer assim, a explicação lá do verso 2. Assim ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Então, o que a gente viu? Que há uma multidão e que há discípulos em particular. E isso continua até hoje. Nós temos multidões, templos cheios, estádios, auditórios cheios. Mas quantos ali são discípulos? Quantos ali oram diariamente, falam com o Pai Celeste? Quantos ali leem a Bíblia diariamente? Quantos ali testemunham? É a mesma coisa. Muitos vão estar
naquele dia. Senhor, eu cantei, Senhor, eu jejuei, Senhor, eu expulsei demônios, Senhor, eu preguei, Senhor, eu fiz isso, Senhor, fiz aquilo, Senhor, Senhor. E ele vai dizer: não te conheço. Tu nunca conversou comigo? Tu nunca ouviu meus conselhos, meus ensinos? Tu nunca falou de mim para ninguém? Então, o uso de parábolas também é um filtro, também é uma forma de seleção, de peneirar, de diferenciar a multidão dos discípulos. E me chama muito a atenção, conforme podiam compreendê-la. Jesus expunha a palavra conforme podiam compreendê-la. Ou, numa outra tradução, conforme a capacidade dos ouvintes. Paulo diz que eu não posso dar carne para vocês, eu não posso dar churrasco, eu tenho que dar leite. Tem pessoas que não estão preparadas, que sequer entendem, que sequer têm ouvidos para ouvir. Tu tem um bebezinho, tu não vai dar um churrasco para ele. Ele vai até se engasgar. Agora tu já é uma pessoa madura, tu já está experimentada na fé, tu tem intimidade com Deus, então tu tem capacidade para ouvir, tu tem ouvidos para ouvir, tu pode compreender. E aquilo que tu não compreende, tu pede para o Espírito Santo te ensinar. E ele nos ensinará todas as coisas. Então, quando Jesus expunha a palavra, ele ia conforme a capacidade das pessoas. E hoje em dia, tu tá aqui com a Bíblia aberta, nós estamos estudando. Muitas pessoas assistem o mesmo vídeo e umas compreendem, outras não. Umas é como se olhassem no espelho e depois esquecem tudo. Tem pessoas que não estão exercitando a sua capacidade de compreensão, de interpretação, de entendimento, de sabedoria. Como que eu faço isso? Como que tu faz isso? Pedindo ao Espírito Santo que nos ensine, que derrame luz nas nossas trevas, que reparta conosco diariamente esse pão vivo, que é a palavra de Deus. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Se nós precisamos comer o pão nosso de cada dia, nós também precisamos nos alimentar espiritualmente todos os dias. Bebemos água todos os dias, precisamos matar a nossa sede espiritual todos os dias. 35. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. Então, essa expressão vamos para outra margem é vamos subir de nível, vamos para um novo desafio, vamos mudar de fase, né? Sim, eles estavam literalmente indo para outra margem. Mas espiritualmente a gente sabe que precisamos sair da nossa zona de conforto. Muitas vezes começamos a nos acomodar, a ficarmos entediados, cansados, desanimados. Precisamos agitar as águas, ir para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Tu tem que lembrar que lá no início, no verso 1, Jesus estava dentro do barco, tinha se assentado para ensinar. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou
e tudo ficou bem calmo. As pessoas têm o hábito, a mania, a tradição, a cultura de dizer que é a mãe natureza. Tu não vai encontrar isso na Bíblia. Tu acabou de ler, ó, o vento se aquietou porque Jesus mandou. Ele repreendeu o vento. Ele tem autoridade sobre o vento. Ele disse para o mar ficar quieto, se acalmar. Quem controla a natureza é Deus, é o Todo-Poderoso. É o Deus temível, tremendo, terrível. Se nós levamos susto por causa de um trovão, de um relâmpago, de um temporal, de ondas gigantes, qualquer fenômeno da natureza, tu imagina a glória de Deus, o Deus que controla a natureza. Toda a natureza está subordinada, submissa, sujeita às ordens daquele que a criou. Quem é que tem poder para fazer chover e parar de chover? É Deus. Quem é que tem poder para fazer o vento ventar e o vento se acalmar? É Deus. Quem tem poder para fazer o mar se acalmar também, ficar quieto? É Deus. É o Senhor Jesus. É o Criador. 40. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Temos vários vídeos no canal sobre Jesus acalmando a tempestade. Ele acalma a tempestade do mar, do vento, mas também acalma a tua tempestade interior, a tempestade da tua mente, da tua alma, do teu espírito. Ele tem poder, ele tem autoridade, e ele é manso e humilde de coração. Ele é movido por compaixão e ele quer acalmar as nossas tempestades. Mas para isso, ele tem que estar dentro do barco. Nós temos que estar juntos com ele no barco. Ele tem que estar no barco da nossa vida. Nós temos que entregar a nossa vida para o Senhor Jesus. O que a gente aprende hoje com o capítulo 4 de Marcos? De que Jesus disse: nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão. O reino de Deus é como uma semente lançada à terra. O reino de Deus é como um grão de mostarda semeado que se torna uma árvore. Nós sabemos que em Deus nós podemos crescer, produzir frutos, frutificar, abençoar e iluminar o mundo.